Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite, meus queridos colegas Paulo Machado, Sandro Caldeira, o mestre de todos nós, Rogério Sanches. Muito boa noite a todos que vão nos acompanhar aqui nessa transmissão. Sou Alexandre Zamboni, professor do SES. Vou conduzir aqui a live com essas feras. Vamos trabalhar com um tema que não dá para fugir dele. A gente liga a televisão, entra na internet, no Instagram, para onde vamos, esse tema vai atrás da gente. A pandemia, né, pela qual nós estamos passando, a pandemia do coronavírus, que, claro, traz reflexos muito estridentes em vários ramos do direito. O direito penal não é diferente. Quero deixar aí os meus colegas cumprimentarem os alunos, para a gente poder, então, começar. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês, com o Sanches aqui, com o Paulo Machado, com o Zamboni. É uma honra aqui a gente trocar essa ideia juntos aqui pelo CS. Bom, pessoal, então, vai lá, Paulo. Cumprimenta aí. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos, professores, colegas aqui, alunos, alunas, todos que estão nos assistindo. É um momento importante de a gente falar sobre determinados temas, né, esse momento crítico que nós estamos vivendo aí no mundo todo. E daí podem surgir alguns aspectos penais também, alguns aspectos criminais. Aqui do Rio de Janeiro mesmo, de onde eu falo, já vimos aqui uma série de confusões, de pessoas circulando pelas ruas e sendo obrigadas a voltar para casa. Então, assim, uma série de crimes que a gente só via lá nos livros, né? Agora isso voltou à tona e voltamos aí a debater. Né? Não é isso, professor Sanches? Exato. Eu quero cumprimentar todos, Sandro, Paulo, Zamboni, e dizer que eu já participei de alguns debates envolvendo este momento que nós estamos vivendo, e não tem um debate que eu participo que eu não aprendo muita coisa. Eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente. A questão é nova e é importante o aluno que nos assiste entender isso. A questão é nova para todos. Nós estamos aprendendo com os debates. Paulo mencionou a questão do livro. Tem tipos penais que nos meus livros, quando eu comentava, vou ser muito sincero, falava, mas ninguém vai ler isso. Se eu colocar aqui uma receita de bolo, eu tenho certeza que vai passar despercebido, porque o cara não vai parar para ler o artigo 268 do Código Penal. E hoje não, hoje eu vou ter que tomar cuidado, a próxima edição eu vou ter que caprichar, mas já tenho exemplos. E eu encerro essa apresentação falando algo que eu falei para os meus filhos, logo que começou essa pandemia, no sentido técnico mesmo, né? Falei para meus filhos, um tem 13, a outra tem 10 anos, a minha filha quer ser colega do Sandro. Eu falei o seguinte, quando vocês estiverem mais velhos, talvez na faculdade, tudo isso que nós vamos estar vivendo já vai estar nos livros de história, certamente nos livros dos filhos de vocês. Os seus filhos vão olhar e falar, pai, mãe, vocês viveram isso? Vivi. Então, vocês estão vivendo um momento histórico, vocês são testemunhas do momento histórico. Esse tipo de debate serve exatamente para enriquecer a compreensão desse momento que vivemos. Vivemos e sobrevivemos, né, professor? Amém. Amém. Olha só, gente, então, vamos, como ponto de partida, dizer que temos uma lei excepcional entre nós, né? Nós, professores de direito penal, eu sempre, quando vai lecionar a parte geral, a aplicação da lei penal, a gente fala do artigo 3º do Código Penal, as leis excepcionais, as leis temporárias, a diferença de uma para outra, mas, sejamos francos, a gente não costuma ver tanto, né, espécies normativas excepcionais e temporárias, e temos uma, que é a Lei 13.979 de 2020, né, a gente estava até conversando aqui um pouco sobre ela antes de entrarmos ao vivo. É uma lei que predominantemente não traz aspectos que envolvem diretamente o direito penal, porém, o primeiro ponto para debate, né, eu queria trazer aqui a possibilidade que temos nela. O artigo 3º, inciso 3º, prevê a possibilidade de determinação compulsória, de realização compulsória de exames médicos. Aí podemos pensar, como é que a gente linka isso, né, com o direito penal? Então, imagina o advogado aqui, como mencionou antes o Paulinho, o advogado liga para ele dizendo que ele está sendo, entre aspas, acusado pela polícia de estar infectado com o coronavírus,
e ter cuspido em alguém, ter de forma proposital infectado, né, algum objeto. E, neste caso, como fica a questão da realização do exame compulsório? É constitucional? Não é constitucional? Quais são os valores que a gente tem em jogo aí? Eu queria começar com o mestre de todos nós, professor Rogério. Professor Rogério, qual é a sua opinião sobre esse tema? Zamboni, você chamou a atenção de todos que a lei é excepcional. Você tem razão, a lei é excepcional. E não só ela é excepcional, como, olha que interessante, ela é complemento de leis penais em branco. Então, ela vai servir de complemento de várias leis penais. Você toma como exemplo o 269, omissão na notificação de doença, omissão no dever de comunicação, notificação de doença compulsória. Isso. Aquele artigo 269. É uma norma penal em branco e que vai enxergar nessa lei o seu necessário complemento, que, por sua vez, é um complemento excepcional. Olha que interessante. Então, ela tem essas duas características. É uma lei excepcional e, ao mesmo tempo, servirá de complemento para normas penais em branco. Uma outra questão que você chama a atenção da a compulsoriedade do exame médico. Claro, se você estiver falando de exame de alcoolemia, bafômetro, você vai encontrar uma baita de uma discussão. Se a pessoa é obrigada, eu tenho certeza que o Sandro deve viver isso muito no seu cotidiano. A pessoa tem ou não que submeter ao exame de alcoolemia, tem ou não. Bom, lá na embriaguez ao volante, a discussão desperta correntes várias. Aqui, em razão do momento que nós vivemos, da gravidade, você vai encontrar muito mais gente defendendo a compulsoriedade do exame. Então, olha só, eu dou esse exemplo, Zamboni e Sandro, eu dou esse exemplo para os nossos alunos perceberem que, muitas vezes, os tribunais vão decidir num sentido e no outro, a depender do momento em que nós vivemos. Aquela história que você estuda na faculdade ou até em cursos preparatórios, de que o juiz, ele é um sujeito que se vale de um determinado modo na interpretação para chegar a um determinado resultado. Isso é balela. O juiz já sabe o que ele quer. E a partir do momento que ele quer, ele vai começar a interpretar para chegar naquele resultado. Então, se nós todos estamos preocupados com esse momento, se nós todos estamos revoltados com aqueles que estão demonstrando uma falta de solidariedade, se nós todos estamos carregando esse fardo, nós queremos ver esse fardo ser compartilhado. Quem furar esse fardo vai despertar a ira, inclusive dos tribunais. Então você vai encontrar o tribunal muito mais tendencioso no sentido de admitir a constitucionalidade desse exame, mesmo porque, como você bem disse, nós estamos diante de um direito penal excepcional. Perfeito. Inclusive, professor Rogério, você mencionou que essa lei excepcional ela funciona como complemento, né, de normas penais em branco. Inclusive, você mencionou o artigo 269. A gente tem aqui nessa lei, no artigo 3º também, ela traz os conceitos de isolamento. Aliás, o artigo 2º, ela traz os conceitos de isolamento e quarentena. E a partir do momento que a gente tem, por parte do poder público, determinação de que as pessoas procedam ao isolamento e procedam à quarentena, o descumprimento enseja, em tese, aquele crime do artigo 268 do Código Penal, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E é o crime de infração de medida sanitária preventiva. É o mais comum, não sei se o Sandro pode me corrigir, eu acho que é o mais comum no dia a dia nosso. Sim, o que é que vocês têm visto por aí, Sandro? Agora, deixa eu só fazer um complemento antes, algo que o Sanches tinha colocado, muito bem colocado, a questão dessa orientação dentro de um momento de pandemia que o mundo se encontra, de óbvio que teremos aí um movimento dos tribunais, dos órgãos de julgamento, de todos os órgãos de persecução, no sentido de capitulação em tipos penais de uma forma mais rigorosa, justamente porque a gente precisa de ações mais enérgicas, mais extremas nesse período, que é um período excepcional, né? Por isso que temos aí uma lei excepcional tratando dessa questão. E dentro disso que o Paulinho tinha perguntado antes de nós iniciarmos a nossa live, quando a gente estava trocando uma ideia antes disso,
E ele colocou, e aí o indivíduo é obrigado, trazendo uma conotação penal para uma lei que não tem natureza penal, né? O indivíduo é obrigado a ser submetido compulsoriamente a esse exame. Aqui a gente tem o que a gente sempre fala nas aulas, né? A questão do direito à vedação à autoincriminação, a não autoincriminação, essa vedação à autoincriminação, mas a gente agora, nesse momento, vai ter que sopesar isso com a questão da saúde pública, né? Então, estou falando de um direito individual em prol do interesse coletivo, né? Então, é mais um fundamento aí para que o indivíduo possa ser, sim, coartado, aí, levado à questão de fazer efetivamente esse exame dentro de um desdobramento, que vai ter um desdobramento penal para ele, com certeza, né? Caso com o exame dê positivo para o Covid-19, mas que nesse momento é necessário a gente sopesar esses direitos e dar preponderância à saúde pública em detrimento de um direito individual aí da não autoincriminação. Claro, com certeza. Você, Paulinho, na condição de advogado, orienta o cliente a quê? Pois é, isso é difícil de falar de uma situação, como é sempre um ponto muito delicado, né, Zamboni? Em várias situações, né? Porque logo que a gente fala que é advogado e atua na área criminal, já vem aquelas perguntas clássicas, né? Mas você defende bandido? Você defenderia alguém acusado disso, daquilo? Né? Eu sempre costumo dizer a minha resposta. Gente, olha só, eu sou vítima do crime também. Eu já fui assaltado por diversas vezes. Mas se alguém vier me procurar e dizer, né, que me procurar, né, como eventual cliente aí, para que eu o defenda, né, eu vou defender os direitos da pessoa. E essa situação mundial, é claro que eu também tenho medo de pegar aí essa doença, né, todo mundo está com esse receio, né, enfim, mesmo a pessoa não estando no grupo de risco, é claro que a gente tem um receio. Mas eu penso naquela situação, imagina se uma pessoa me liga agora, Paulo, me indicaram aqui seu telefone, eu acabei estou aqui com a polícia militar, e, enfim, eu estava aqui E conta a verdade, né? Eu estava aqui num surto psicótico, comecei a cuspir em todo mundo aqui e, enfim, eu acredito que esteja com essa doença. E aí, eu faço ou não? A minha preocupação ali com ele, né, vai ser na condição de advogado. E aí, eu vou indicá-lo a fazer ou vou indicar, não, olha só, você não é obrigado a fazer prova contra si, né? Enfim, é uma situação delicada mesmo de falar. Eu quero mais é que ele faça mesmo. Pessoalmente, eu quero mais é que ele faça. Mas aí se eu dou uma resposta para ele, não, você não pode fazer prova contra si, isso pode implicar aí na tipificação e tal. E aí ele fala, tá bom, obrigado, eu vou ligar para outro advogado. Mas como ser humano, realmente eu concordo com todos vocês aí. Né? Não pode ser um que vai prejudicar a sociedade, né? Eu concordo com o posicionamento de vocês, pessoalmente falando. Eu queria um posicionamento de vocês com relação àqueles crimes de perigo, né? Aqueles crimes de perigo dos artigos 131 e 132. A gente tem recebido, acredito que vocês também, muitas perguntas sobre esses dois delitos, né? Nós temos aí o perigo de contágio de moléstia grave e o perigo para a vida ou saúde de outrem. Então, observe que eu recebi um vídeo no WhatsApp, não foi no Brasil, pelo menos eu acho que não, mas o contexto do vídeo que eu recebi foi de uma pessoa que provavelmente estaria ela infectada e ela estava com a intenção deliberada de passar o vírus, né, os protozoários, enfim, para aquele negócio que segura em ônibus, esqueci o nome. Enfim, ela estava dentro de um ônibus de transporte público. Aqui eu costumo falar o puta que pariu, não é isso? É isso aí. Tá lá, é isso. Agora todo mundo entendeu. Que pariu de vírus lá, né? Com a intenção deliberada de realmente que outras pessoas, além dela, se infectem com o Covid-19. Qual é a opinião de vocês sobre essa conduta, né? Você acha que a pessoa que deliberadamente quer infectar outras pessoas e pratica, portanto, o ato capaz de produzir esse contágio? Qual a opinião de vocês com relação aos crimes de perigo dos artigos 131 e 132 do Código Penal? Vamos começar, deixa eu ver com o Rogério. Sanches, começa aí, Sanches. O 131, ele tem esse elemento subjetivo, essa finalidade específica, e aqui é o grande detalhe que diferencia este crime do 132. Então, no 131, eu tenho a vontade deliberada de realizar o comportamento capaz de contagiar, e o 132, o contágio
eu não tenho essa finalidade específica, apesar de eu gerar o risco. Muitos tentam subsumir ou no 131 ou no 132 aqueles que, por exemplo, resolvem ir numa rave. Eu vou numa rave, eu vou numa festa. Rogério, a pessoa que vai contaminada numa festa, vai praticar o 131, vai praticar o 132, aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: tanto num quanto no outro, ele tem uma pessoa certa e determinada que ele mira a sua conduta. Não configura nenhum nem outro o comportamento que não tem vítima certa e determinada. Então, cuidado em querer incluir nesses crimes, por exemplo, aquele que fura a quarentena, aquele que vai numa rave, aquele que promove as tal das passeatas, etc. Oi. Você não acha que nesse caso a gente pode ver também, fazer um comparativo com 267, a questão da epidemia, pela propagação disso? Essas pessoas... Então, exatamente. Aí, quando você não tem vítima certa e determinada, na verdade, as vítimas são indeterminadas, você já está pensando numa coletividade, então o seu ato capaz de contagiar, ele é o ato que ele coloca em risco não uma pessoa certa e determinada, mas uma pluralidade. Aí, como o Sandro bem colocou, eu já posso estar num crime contra a saúde pública e não um crime contra a pessoa. Eu posso estar lá no 267. Agora, o interessante, Sandro, quando você fala disso, aí você confirma uma tese que eu costumo muito bater em sala de aula. Tem gente que diz, não cabe interpretação extensiva contra o réu. Paulo já ouviu falar isso, Zamboni, com certeza, como advogado. Não cabe interpretação extensiva contra o réu, não é? Não cabe interpretação extensiva contra o réu? Não. Então não dá para configurar o 267, porque o 267 ele pune epidemia, não pune pandemia. Então, o Paulo, com toda a maestria dele na advocacia, o Zamboni também vai falar, desculpa, mas ele não está aqui praticando o crime de epidemia, porque a gente não tem mais epidemia. Já passou desse estágio, né? Então, eu acho que o tipo penal não abrange o momento que nós estamos. Você está fazendo uma interpretação. Então, o cara casado com 3, que aí não sei bigamia, né? Bigamia, o bígamo é crime. O casal com 3, aí não tem problema também. Não é crime. Eu sou advogado, eu falo para ele, você quer casar mais de uma vez sem desfazer o primeiro casamento? Casa 3 vezes. Porque o tipo não pune a poligamia. Então, é interessante essa observação que o senhor faz do 267, para a gente perceber que, apesar de o tipo ter como nome em iuris, rótulo, etiqueta, epidemia, claro que abrange pandemia. Claro, com certeza. E foi uma interpretação extensiva? Sim. E quem falou que não é possível interpretação extensiva contra... Olha o exemplo aqui. É a própria finalidade da norma, né? A teleologia dela. Com certeza. Muito, muito legal. E como o professor Rogério falou no começo, né? A gente, quando leciona, quando estuda, a gente costuma realmente acreditar que certas coisas não veremos, né? Não, Zamboni, tem um aluno perguntando aqui no chat, né? O Lauro de Campos, se o artigo 267, vírus não são germes? Germe genérico, isso aí estaria lá no tipo penal? Se enquadraria mesmo? A epidemia, o crime da epidemia fala germes patogênicos, né? Entra vírus, entra bactéria, entra protozoário, entra qualquer coisa aí nesse sentido, pela que possa haver essa transmissão nesses moldes. Nós fizemos direito para não precisar ficar vendo essas coisas, né? O Sandro avacalha logo, esfrega na cara da gente que lembra de protozoário, das aulas de biologia lá. Imagina. Olha aí, o pessoal no chat pode ir mandando perguntas, viu? Tem gente lá de Moçambique, e sejam todos muito bem-vindos aí, viu? Brasil e Moçambique também, pessoal assistindo a gente, ó. Que legal. Gente, queria trazer à baila aqui uma dúvida que eu recebi essa semana com relação ao artigo 330 do Código Penal, né, o crime de desobediência. Nós sabemos que, embora não esteja expresso no tipo penal, trata-se de um crime subsidiário, né? E aí eu acharia interessante que a gente falasse um pouco sobre isso, porque
Desobediência, geralmente, quando se descumpre uma ordem legal de funcionário público, quase que vem automaticamente na mente de quem está estudando o artigo 330. E, embora a gente tenha, de fato, no Código Penal alguns crimes que são subsidiários de forma expressa, não é o caso do 330. Porém, nós sabemos que a jurisprudência, já há muito tempo, ela fazia isso já antes da existência do artigo 24A da Lei Maria da Penha, quando falava que não configurava crime de desobediência o descumprimento, ainda que doloso, de medida protetiva de urgência. Então, se a gente puder bater uma bola aqui com relação à natureza subsidiária desse delito, exemplificando, claro, no contexto atual que a gente está vivendo, acho que seria interessante. O que é que você acha, Sandro? Então, Zamboni, acho que a gente pode entender aí nesse contexto, não uma questão genérica, né, mas uma questão específica. Digamos que um policial militar viu uma pessoa que está, digamos que ela está na praia, tá bom? Está lá na praia. Vamos pegar aqui com base o que o governador aqui do Rio colocou, né, Paulinho? De fechamento de praias, ou seja, as pessoas não podem estar lá, está fazendo essa restrição para evitar, porque as praias estavam ficando lotadas aqui no final de semana, absurdamente, as pessoas achando que estavam de férias dentro de um período de pandemia mundial. Então, medidas mais extremas realmente são necessárias. Aí a questão toda, digamos que o policial militar viu essa pessoa lá e falou assim, olha, a orientação é que vocês não podem ficar aqui então, eu preciso que vocês saiam daqui. E a pessoa fala assim, não vou sair daqui. Eu falei assim, mas a determinação aqui, e é uma ordem legal isso, que você saia da praia, você não pode ficar aqui. O simples fato dela estar lá não acarretaria a prisão. Mas na hora que eu tenho um agente público dando essa determinação, no sentido que ela saia do local, considerando normativa existente sobre isso, é uma possibilidade a gente entender que poderia, em tese, configurar uma desobediência que ensejaria a pessoa a ser encaminhada para a sede policial. Eu estou dando uma possibilidade aqui, né? Tem gente que tende de forma diametralmente oposta a isso. Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, existe a determinação aí que você citou no exemplo, o governador do Rio de Janeiro. O fato da pessoa descumprir essa determinação do poder público ao ir para a praia, isso configura o 267, né? O 268. Isso configura o 268. Aí chega o policial e manda ela voltar. Aí já temos o 330. Confere? Você pode pensar... Por exemplo, existe a determinação genérica por parte do poder público. Eu, descumprindo essa determinação genérica, vou para a praia. 267. Eu estou infringindo... 268, perdão. 268. E aí, eu que já estou na praia infringindo essa determinação do poder público, sou abordado por um policial militar que, educadamente, manda que eu volte para casa porque aquela determinação está vigente. Eu desobedeço a essa ordem do policial militar. Nós podemos ter aí o concurso, aí é uma pergunta, tá? Tô jogando a bola para vocês. Nós podemos aí ter o concurso entre o artigo 268 e o artigo 330? É que é a pergunta que o Alessio Marcelo acabou de fazer aqui para a gente lá no chat. Excelente pergunta. O Alessio está participando dessa aqui, ó. Acabou de perguntar. É isso aí. Quem vai responder? O que você acha, Rogério? Eu volto a dizer, a situação é nova para todo mundo. Eu não acho absurdo o concurso de crimes, teria que pensar bem. Nós temos dois bens jurídicos em jogo nesse caso. Nós temos o bem jurídico saúde pública, violado a partir do momento que ele descumpre a norma que manda observar a quarentena. E depois temos o desprestígio perante o funcionário público no exercício da função, que manda ele se recolher e ele deliberadamente desobedece. Como eu tenho dois bens jurídicos distintos, querer falar que ele responde por um só crime é, de repente, sucumbir um bem jurídico em prol de outro. Então, vamos imaginar que tem alguém que diga que ele vai responder só pelo 268. Então, a administração pública tem o bem jurídico dela absolutamente ignorado. Então, eu não acho absurda a tese do concurso de crimes, inclusive, nesse caso, poderia se cogitar até do concurso material. Mas me permita, Zamboni, Paulo e Sandro, fazer uma observação, duas observações aqui. No meu livro de penal especial, quando eu uso o princípio da especialidade, o 330 é um dos crimes
que mais eu sou obrigado a me debruçar no conflito aparente de normas. Olha só, o Zamboni viu bem um conflito aparente de normas quando o tema envolve desobediência. Mas olha só, esse conflito existe entre o 330 e o 359. Lembrando que eu não estou falando de conflito aparente de normas entre o 330 e o 268, porque aí eu estou entendendo dois crimes, não um só crime. Mas olha só, um mesmo fato pode gerar o conflito entre o 330 e o 359 do Código Penal. Pode gerar o conflito entre o 330 do Código Penal e o 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Pode gerar o conflito entre o 330 do Código Penal e o artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública, 330 do Código Penal e o crime do artigo 100 do Estatuto do Idoso. A desobediência pode despertar um conflito aparente entre o 330 do Código Penal e o 301 do Código Penal Militar. A desobediência, volto a dizer, não é o exemplo que o Sandro deu, porque o exemplo que o Sandro deu, eu não tinha só desobediência, eu tinha duas. Uma desobediência à norma sanitária e uma desobediência à determinação do policial. Então, não vamos pensar no exemplo que o Sandro deu, porque o exemplo que o Sandro deu é um exemplo particular e muito mais interessante que isso. E aí eu posso lembrar da Lei Maria da Penha, que você já lembrou, Zamboni, eu posso lembrar, inclusive, da Lei 12.016, que traz uma forma especial de obediência. Mas o mais importante aí, eu queria saber a opinião, Zamboni, Paulo e Sandro, a opinião de vocês, porque no livro meu de penal geral, eu ousei escrever uma coisa e fui criticado, muito criticado, mas eu mantive minha posição, mantive. E eu quero aqui dizer que eu não tenho problema algum em me retratar, retificar alguma coisa, caso eu perceba que eu estou errado. Mas não é porque eu sou criticado, tenho certeza que todos vocês pensam assim, que eu vou mudar de opinião. Nós fizemos direito, fizemos matemática, né? Então, olha só. Norma penal em branco. O 268 é uma norma penal em branco, porque eu acabo descumprindo normas sanitárias, tá ok? Estou aqui resumindo 268. Agora vejam. Vamos imaginar, Sandro, Paulo e Zamboni, vamos imaginar que ele não descumpre a lei federal. A lei federal não proíbe a atividade dele, entende que a atividade dele não é uma atividade de risco, não está entre as atividades de risco de acordo com o legislador federal. O governador ou a Assembleia Legislativa, aí vai depender se é um ato legislativo ou se é um ato executivo, concorda com o federal e simplesmente repete as mesmas atividades que devem ser restringidas, tá ok? Porém, o prefeito da cidade, ele vai além. Ele, de forma legítima e de acordo com o interesse local, ele proíbe uma atividade que não está proibida no federal, não está proibida no estadual. Eu descumpro o decreto municipal. Pratico o crime do 268? Eu vou me abster de responder porque eu acho, posso estar errado, que eu vi você postar isso no Instagram. Aí eu vou ter filado. Mas não tem problema, você concordou ou discordou? Concordei. Diga aí, Zamboni, diga aí. Concordei em gênero, número e grau. Concordei. Sem dúvida alguma. Você lavraria o flagrante, Sandro? Apesar de que é um crime de menor potencial, o 2008 é de menor potencial ofensivo, não lembro. Pena máxima de 1 ano. Né? Você, se ele não se comprometesse a comparecer no juizado especial, você lavraria o flagrante quando ele descumpriu o decreto municipal? Então, a gente tem que ver essa questão, né? A questão até de uma situação de competência municipal para regulamentar alguma questão nesse sentido, porque a lei federal, na realidade, ela coloca isso... eu não vi essa tua postagem, hein, tá? Então, eu não sei o que é o funcionamento nisso. Tem que seguir tudo que eu posto. Senão... Cara, eu vejo direto, eu fico filando lá, pô. E aí, a questão toda é de verificar essa questão de se o município tem competência para legislar sobre isso, para poder efetivamente estabelecer esse tipo de restrição, para que isso seja uma determinação legal ou não, né? Sabendo disso, então, se tem ou não essa atribuição, se eu entender que tem,
eu poderia fazer um flagrante. Eu acho um pouco temerário, eu ficaria um pouco receoso com relação a essa questão de fazer uma lavratura de uma PF com relação a uma normativa de cunho municipal. Enfim, estaria... Mas eu acabo, de uma certa forma, eu acho que o foco seria mais sobre isso, se há ou não uma competência efetiva do município para legislar sobre isso. A lei federal, ela fala dos organismos, dos órgãos sanitários, né? Mas, no caso, a gente estaria falando de atos infralegais, né, professor Rogério? Sim, exatamente. Conflito entre atos infralegais, não é isso? Porque, veja bem, a norma penal em branco, ela depende de um complemento. Esse complemento pode ser da mesma espécie, da mesma fonte normativa, lei complementada por lei, ou ela pode ser complementada por fonte normativa diversa, uma portaria, como acontece na lei de drogas. É que eu chamo a atenção que muitos imaginam que a norma penal em branco só pode ser complementada por fonte normativa, lei ou diversa da lei, vinda da União. O complemento normativo, seja lei ou portaria, ou decreto, ou o que o valha, pode ser do Estado, Assembleia Legislativa ou o governo, ou do município. E o exemplo célebre que nós sempre dávamos, crime ambiental. Poxa, pode uma pessoa destruir um patrimônio histórico, considerado histórico por decreto municipal. Então, é uma norma penal complementada por uma instância municipal. Isso é legítimo. Então, eu entendo que, no caso da pandemia, descumprimento de determinações de quarentena, se a lei federal é silente, se a lei estadual é silente, eu acho que a lei municipal ela não pode ficar aquém dessas leis, ela não pode restringir menos, mas presente o interesse local, e o artigo 30 da nossa Bíblia Política, da Constituição, dá essa competência para o município, artigo 30, incisos 1 e 2, ele, ao legislar sobre questões específicas do município, ele pode ser até mais restritivo do que a norma federal, a norma estadual. Isso está me trazendo aqui na cabeça. Eu não quero falar de política aqui, Deus me livre, eu ainda tenho amor à minha vida, mas a gente vem acompanhando, né, porque a gente tem lido noticiários o tempo inteiro, que está havendo um pouco, pelo menos segundo os sites, né, está havendo um pouco de discordância de ponto de vista com relação ao chefe do Executivo Federal e alguns chefes de executivos estaduais e municipais. Aí me veio agora a seguinte dúvida. Imagina o seguinte, eu li uma notícia, não sei se procede, mas que o presidente da República falou que esperaria até a semana que vem, e se até a semana que vem o comércio não tivesse sido reaberto, ele editaria um decreto mandando que as pessoas saíssem do isolamento. Aí o que é que me veio à cabeça? Os governadores, imaginem vocês, que são contrários a esse entendimento do presidente da República, e eles editam decretos estaduais impedindo que o comércio fosse reaberto. Então, a gente teria um decreto federal mandando o pessoal sair do isolamento. Um decreto estadual mandando a pessoa ficar no isolamento. Quem ganha? Bom, esse é o mistério da fé. Porque o que acontece? Você vai ter... Você começou muito bem, viu, Zamboni? Não sei se o Paulo e o Sandro me corrigem. Você começou muito bem dizendo que já vamos analisar essa questão sob o aspecto jurídico e não político. Claro. No aspecto político, quem é da corrente A política vai defender o velho. Isso vira uma balbúrdia. Ninguém aqui está querendo. Agora, se você for analisar juridicamente, quem, na minha opinião, extrapolou? O decreto federal. Ele não pode... o artigo 30 da Constituição diz que em questões específicas do município temos que respeitar a legislação local. Da atribuição municipal. Perfeito. Vamos imaginar o seguinte, um caso hipotético, né? O presidente diz, tá liberada a festa, hein? Vamos todo mundo, festa, rave, é isso que movimenta. Aí chega Blumenau, que tem Oktoberfest, e Blumenau está com a pandemia solta lá, está castigando
o cidadão de Blumenau, ele fala, eu não vou permitir o Oktoberfest esse ano. Aí o governo fala, vai sim, não vou não. Quem que está extrapolando? Perfeito. É quase que uma intervenção federal, é absurdo. Perfeito. E assim, professor, é o que talvez venha, a gente tem que, claro, esperar as próximas semanas aí, mas é bom deixar sempre claro que nessa transmissão, nós 4 juntos, eventuais transmissões que Paulo fizer, Rogério fizer, Sandro fizer, os comentários serão sempre estritamente técnicos e jurídicos, né? A gente não vai ficar aqui jamais trazendo cunho político para os questionamentos. Então, é uma situação que pode vir a acontecer, por isso que foi ventilada aqui, né? Outra questão do ordenamento jurídico que fatalmente vai incidir em muitas situações, e está até no material, Rogério, que você mandou para a gente, né? Aquela cartilha lá do Ministério Público, que é a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J, né, do Código Penal, que fala lá sobre circunstância agravante quando o crime é praticado, né, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, que é o nosso caso, né? Até eu vou provocar o Paulo e o Sandro, se eles puderem me ajudar, porque quando a gente discutiu isso no Ministério Público, surgiram duas questões. Primeira questão, o agente basta cometer o crime no momento de calamidade para incidir essa agravante? Ou ele tem que se valer do momento, ou seja, o momento de pandemia tem que lhe trazer facilidades para que incida agravante? Te dou um exemplo que já aconteceu aqui em São Paulo, o Sandro já deve saber de muita coisa parecida no Rio. Pessoas apertam a campainha de prédios, dizem que são do sistema de saúde, da vigilância sanitária, ou que o valha, e fala, quero fazer o exame para saber se vocês têm o coronavírus. O pessoal abre a porta, na verdade é um assalto, eles assaltam o prédio inteiro. Claro que ele se valeu da pandemia, ele teve facilidade por causa da pandemia, mas vamos imaginar que ele não tivesse dito nada, ele praticou um roubo nesse momento que nós estamos. Para incidir agravante, precisa do nexo ou não? Bom, vai, Sandro, vai. Vai, Sandro, vai, começou, vai. Eu acho que assim, existe um sentido, né, nessa questão da pessoa se valer desse momento de calamidade pública ou outros elementos previstos lá na agravante, né, que a gente está discutindo, para a pessoa justamente se valer desse momento de uma calamidade pública para obter algum tipo que existe uma fragilidade, existe uma menor capacidade, vamos colocar assim, até do aparato policial que está mobilizado para outras questões e que isso acaba facilitando que a pessoa incorra nesse tipo de comportamento. Eu entendo que... A redação do código, né, é que a agravante incide quando o crime é praticado em ocasião de calamidade. Né? Você veja que pelo texto legal não existe uma subjetividade. Porém, a gente deve lembrar que no artigo 25 do Código Penal também não temos ali no texto legal elemento subjetivo, mas nós sabemos que para a configuração de legítima defesa, além daqueles requisitos que estão no texto da lei, exige-se o ânimos defendente, né, o elemento subjetivo, para poder se configurar a legítima defesa. Então, assim, na minha opinião, eu compartilho do entendimento de que, sim, o sujeito ele tem que se valer desse Estado, tem que haver essa subjetividade por parte do agente, e não seria o fato de não constar isso expressamente na lei que impediria, e para corroborar esse entendimento, eu uso esse exemplo do artigo 25, que não traz elemento subjetivo explícito na norma, porém, a gente sabe que é pacífico a exigência dele, né? Do contrário, porque a calamidade pública está decretada até dia 31 de dezembro, que, aliás, foi a confusão que eu fiz, Zamboni, na Lei 13.979. O 31 de dezembro não está nessa lei. Essa lei é excepcional, como você bem corrigiu. A
O prazo determinado está no decreto legislativo da calamidade pública. Ele diz que está decretada a calamidade pública até dia 31 de dezembro. Bom, se eu não trabalhar com esse nexo, então todos os crimes, invariavelmente, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, todos os crimes, até dia 31 de dezembro, sofrerão essa agravante? Não tem sentido. Não tem sentido. A segunda questão é aquela questão, eu acho que o Sandro, o Paulo, você mesmo, Zamboni, já viram notícias, e aqui em São Paulo tivemos isso, estamos tendo isso, pessoas subtraindo de nosocômios, de hospitais, de estabelecimentos comerciais, tal, máscaras e álcool gel. Tem aquele crime do 257. Tem um crime específico para subtrair material de socorro em momento de calamidade. É o 257. Não é o furto, né? Não seria o 55, efetivamente. Exato. Aliás, o 55 eu vou até fazer uma pergunta depois dessa, mas o que eu quero saber é o seguinte: vocês concordam comigo que essa agravante ela não recai no 257? Não, que é elementar dele. De jeito, exato. De jeito nenhum. Sob pena de indisfarçável bis in idem. Então, se vocês resolverem essas duas questões, agora o novo mistério da fé. A pessoa responde, caso subtraia máscaras e álcool gel, ele responde pelo 257 ou pelo 257 mais furto. Sandro, tem gente tipificando em concurso 257. Nossa Senhora. Aí é bis in idem. Não, eu acho temerário, com todo respeito. Forçação de barra, porra. Porque aí é o que nós já alertamos. Nós temos um fato gerando conflito de duas normas e um conflito aparente. Prevalece a especialidade. Qual que é a especialidade? É a norma que reúne todos os elementos da outra e mais alguns chamados especializantes. Qual é essa norma? O 257. Aí falaram, poxa, mas que absurdo, o 257 é punido com 2 a 5 anos, o furto certamente seria qualificado. Eu adoro esse certamente qualificado, porque é o tipo do cara que vai procurar uma qualificadora a qualquer custo. E vai achar, né? E vai achar. Acha, né? Procura acha. Ele vai colocar lá, porra, tá aqui, ó, escalada. Por quê? Porque ele subiu o degrau. Pegar a máscara. Exato. Né? Pô, mas ele tá puto por conta da pena. Ele fala, como é que você pode, Rogério, trocar uma pena de... E eu tô falando isso para vocês, cá entre nós, sabendo que aqui é um evento com pouca gente assistindo, então eu não corro o risco de... Ninguém tá assim, né? Tava muito pouca gente, assim. Só a gente, nós. De colegas, Sandro, Paulo, colegas, Zamboni, aqui de São Paulo, putos comigo, que eu estou na assessoria do Procurador-Geral e eu estou nessa assessoria criminal e eu fico prestando esse serviço para os colegas. E eu apresentei uma nota técnica dizendo é só 257, não é 155. Falei, puto, que absurdo, você está trocando uma pena de 2 a 8 anos por uma pena de 2 a 5. Você está falando de especialidade. Você está trocando, né? Você está trocando. Exato. Você, em razão da especialidade, você está me fazendo aplicar um crime menos grave. Mas espera um pouquinho. Quem falou que o princípio da especialidade é resolvido com o tipo penal mais grave? O princípio da especialidade ele é resolvido com o tipo penal revogando o tipo geral. Pouco importa se o tipo especial é mais grave ou menos grave. Se for assim, você nunca vai admitir infanticídio. Infanticídio é especial em relação ao homicídio. A pena é menor. Exatamente. E, inclusive, essa questão é interessante, talvez, assim, para a gente isso seja bastante claro, mas eu recebo muito essa pergunta. Mas, Zamboni, princípio da especialidade não envolve necessariamente uma lei penal especial, não? Porque a gente recebe muito esse tipo de questionamento também, eu pelo menos recebo, né? O pessoal sempre acha que não é contrabando porque é tráfico de drogas. Mas a gente tem o princípio da especialidade sendo aplicado em várias passagens do próprio Código Penal, né? Como nesse caso do artigo 155 e 257, e como no exemplo do infanticídio e do homicídio, né? A relação entre esses tipos penais, um para com o outro, é sem dúvida alguma de especialidade. E, coincidentemente, essa seria a outra bola que eu ia levantar aqui para a gente, que é justamente esse conflito, né, que existe entre o artigo 155 e o artigo 257, com relação àquelas pessoas que estão subtraindo, né, álcool em gel de hospitais, aquelas pessoas que estão subtraindo
máscaras de hospitais, eu acredito que tenha ficado bem esclarecido que, por força do princípio da especialidade, né, onde lei especial afasta a lei geral, fica definida a tipificação do artigo 257, essa orientação, como você frisou, do Ministério Público de São Paulo, né, professor? Sim, a nota técnica nossa é nesse sentido, inclusive todas as nossas notas técnicas são trabalhadas muito com a Polícia Civil aqui. Nós procuramos sempre orientar os colegas, não sem antes um bom diálogo com o setor da Delegacia Geral. Por quê? Porque é muito mais fácil quando você comunga os entendimentos. Quando você comunga os entendimentos, o que vem da polícia e o que será dado em continuidade na ação penal, fica muito mais fácil do que os dois órgãos baterem cabeça, aí o Paulo e o Zamboni me corrigem, fica mais fácil para a defesa. Quando você tem dois braços do Estado que não conseguem apertar as mãos, fica difícil. Agora, quando os dois braços do Estado apertam as mãos, acabou, fica muito mais fácil para nós e mais difícil para a defesa. Não que tenha que ficar mais fácil para nós e mais difícil para a defesa, mas nesse caso é importante que assim seja, os dois órgãos do Estado falando a mesma língua. Exatamente, é verdade. Zamboni? Oi. Posso te cortar aqui um minutinho? Pode, claro. O Fábio já tinha enviado uma pergunta aqui no chat, né? Assim, Alexandre Zamboni, uma pessoa nesse período de quarentena, não estando com o vírus, mas saindo e se colocando em risco, assim como intencionalmente colocando em risco pessoas de seu convívio íntimo, o que fazer numa situação como essa? Existe uma medida que pode ser tomada antes que ele pegue de fato esse vírus, ou só pode ser tomada alguma providência se ele estiver infectado? E aí, pode ser pergunta para todo mundo. Logo de cara eu vejo o artigo 268, né, do Código Penal, por ele estar infringindo a determinação do poder público, e aí isso já ensejaria a prisão, condução dele à delegacia para a feitura do procedimento adequado, né, que no caso, entendendo que houve somente esse delito, seria um termo circunstanciado de ocorrência. Oi, fala, Paulo. É isso aí, Fábio. Sua pergunta aí respondida aí pelo nosso querido Zamboni. Salvo o melhor juízo, né? Não, eu concordo. A próxima bola que eu queria levantar com vocês aqui é com relação a essa questão do aumento arbitrário, né? No lucro com relação a produtos que... A gente viu isso, salvo engano, em 2018, quando teve a greve dos caminhoneiros. Aqui em Recife mesmo teve um posto que ele chegou a cobrar R$10 no litro da gasolina, porque ele ainda tinha gasolina lá, né? E agora, com esse contexto que a gente está vivendo, o produto da vez é o álcool em gel, né? E aí nós vemos, infelizmente, alguns estabelecimentos que estão majorando de forma quase que estratosférica o valor desse produto. A gente sabe que o valor de um produto depende de vários fatores, né? Oferta-procura, questão de mão de obra, matéria-prima, os insumos, né, para a feitura desse produto. Mas quando esse aumento se torna abusivo, com que existe realmente a finalidade de se aproveitar desse estado excepcional, dessa pandemia, desse estado de calamidade, qual é o entendimento de vocês com relação a esse comportamento? Seriam aquelas infrações lá contra a ordem econômica, contra a economia? O Ministério Público de São Paulo, salvo engano, Rogério, também tem nota técnica sobre isso, né? Tem. Aí eu até acho importante ouvir o Sandro pelo seguinte: eu fico imaginando a dificuldade que é da investigação, né? Porque o Zamboni cita várias circunstâncias que legitimam variação de preço. Tudo bem, ninguém desconsidera isso. Mas não é o que nós estamos percebendo. Aliás, em muitas partes do mundo, nós estamos percebendo esses produtos, esses IPIs aí, esses produtos, digamos, absolutamente imprescindíveis no estado de pandemia. Muitos países estão diminuindo o preço, estão ampliando o acesso das pessoas. Tem países que as próprias empresas farmacêuticas estão abrindo mão dos seus lucros para ajudar o próximo. Nós não. Nós estamos vendo exatamente o contrário. É a lei de Gerson, é o cara que vai usar o momento da pandemia para se enriquecer. Bom,
Então eu fico imaginando o Sandro e qualquer delegado que esteja assistindo, policial civil em geral, a dificuldade que não é investigar isso. Agora, eu acho que esse é o assunto do Sandro. Eu só queria dizer o seguinte, tem uma divergência. O Paulo lembrou os 2 crimes contra a ordem econômica, artigo 3º e o artigo 4º. Artigo 3º, inciso 6, e o artigo 4º, inciso 1, se não me engano. B. É o artigo 4º, a linha B. Estou com ela aberta aqui, inciso 1, linha B, não é isso? Ou não tem inciso? É isso? Tá. Artigo 4º, 3º e 4º, Pronto. Bom, num primeiro momento, aqui em São Paulo, nós imaginávamos que o crime seria o do artigo 3º, com uma pena que é de maior potencial ofensivo, não é de menor potencial ofensivo. 2 a 10 anos, 3 a 10 anos. Imaginávamos, mas depois paramos para pensar e vimos que esse comportamento de majorar o preço melhor se ajusta ao artigo 4º. E esse foi um entendimento, inclusive, compartilhado por vários MPs dos estados. Por quê? Porque no artigo 3º eu não estou punindo o farmacêutico, o dono de supermercado, o dono de um estabelecimento comercial que aumentou o preço do seu produto. Eu estou punindo aquela pessoa que pratica um ato que gera uma catástrofe econômica obrigando os comerciantes a aumentarem o preço. O ato do comerciante que aumenta arbitrariamente o preço configura, aí nós refletimos melhor o artigo 4º, configura uma infração de menor potencial ofensivo. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Aê! É a futura delegada de polícia, Sandra. E olha só, eu vou agora, velho. Olha só. É filhote? É muito linda ela. Filhotinho tem... Hoje é dia 5? Não, amanhã faz 2 meses. Olha ela. É ela. Aí, né? Então, lindas suas princesas aí. Obrigada. Ó, tá vendo esse Obrigada, homem? Tá vendo esse homem feio aqui, ó? Tá vendo esse homem feio aqui? Ele é delegado. Tudo bom? Aí, ó. É nóis aí. Joia. Boa. Gostei. Você é das minhas. Finalmente essa live ficou bonita, rapaz. Tava com agonia já. Ela tá crescendo muito rápido aqui, essa princesa. Né? Legal, gente, legal. Bom, vai lá, princesa. Rogério e Sandro e Paulinho, eu não sei se vocês viram, acho que faz umas 2 semanas isso, ou um pouco menos, uma médica, salvo engano, de São Paulo, que está sendo investigada pelo Conselho de Medicina porque ela estava comercializando um soro para imunizar as pessoas contra o coronavírus. Vocês chegaram a ver essa notícia, não? Uma médica, salvo engano, do estado de São Paulo, ela está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina porque ela estava vendendo, através da internet, um soro para imunizar as pessoas contra o coronavírus. Vocês não chegaram a ver, não? Não, só não vi, não. É curandeirismo, charlatanismo isso? Esse é o próximo debate que eu queria trazer aqui. Ah, é? Eu tô até com a notícia aberta aqui. Pois não. Deixa eu só complementar uma coisa que os Sanches tinham colocado com relação àquela questão da configuração lá de crime contra a economia popular, do artigo 4B. Eu acho que uma coisa que é importante a gente entender também, porque quem foi o causador desse aumento, né? Você imagina se eu tenho lá, isso até mesmo para a gente fazer um trabalho de investigação, um trabalho isso aí. que viabilize uma lavratura de um procedimento, e entender realmente qual tipo penal pode estar configurado. Você imagina, eu tenho uma farmácia, vou pegar o exemplo aqui do Rio, uma farmácia que aumentou o preço do álcool gel em 400%. Beleza. Agora eu tenho que ver o seguinte, óbvio que 400% é impossível que tenha um aumento real disso, óbvio que foi se baseando desse momento que ela fez esse aumento. Mas imagine que esse aumento veio, na realidade, da própria empresa que fornece o álcool. E ela só está repassando um custo que ela teve. Então, eu não tenho aí esse indivíduo que está vendendo na farmácia, eu não vou colocá-lo em tese. No primeiro momento, ele vai entrar na lavratura do expediente, na elaboração do BO,
mas eu não vou colocá-lo efetivamente como autor do fato. Então, isso tem que ser apurado, não é uma coisa que a gente coloque de cara a identificação do autor. Eu vou pegar a nota fiscal do produto para saber, olha, esse aumento exacerbado do valor foi feito pela própria... Ela comprou lá o álcool gel por R$4, está vendendo a R$100. Aí eu já posso fazer isso, porque ela vai ter a nota fiscal do produto. Então, tem que se analisar isso de uma forma... não é uma resposta inicial que você dá de cara com relação a isso. Você tem que verificar efetivamente quem é que está causando, quem está fazendo esse aumento, né? Quem é o causador disso efetivamente. É a dificuldade que o Rogério ilustrou, né? Na investigação, na persecução do fato. Por isso que eu provoquei o Sandro nesse sentido, porque aqui no MP de São Paulo fizemos exatamente esse alerta aos colegas. Cuidado, não vão tipificar no artigo 4º necessariamente o comportamento do comerciante. Tipifique o comportamento daquele responsável pelo aumento. Porque, de repente, o comerciante está vendendo o produto mais caro porque o seu fornecedor é quem aumentou abusivamente. Então, saiba a quem imputar o comportamento ilegal. Exatamente. Perfeito. Deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidamente essa manchete aqui, que eu acho que é interessante. Já vi umas perguntas no chat sobre isso. Veja se vocês conseguem enxergar aí. Tá dando para ver? Tá sim. E as perguntas estão bombando. Zamboni? E as perguntas aqui estão bombando mesmo nesse sentido de saber se é charlatanismo, se é curandeirismo. Então, né? Exatamente. Deixa eu ler aqui a manchete e jogar a bola aí para vocês. Ó. CREMESP abre investigação após médica relacionar soro de imunidade ao coronavírus. Em vídeo, nutróloga de Ribeirão Preto mostra gestantes tomando soro intravenoso e afirma, entre aspas, ficar imune do corona. Não há evidência científica de que infusão previne Covid, diz a associação. E aí, Sandro, qual é a tua primeira impressão sobre isso? Então, primeiro que assim, tem um soro que vai prevenir, se a ciência está dizendo que não tem, né? Como é que você vai colocar na cabeça das pessoas e ministrar isso e colocar isso de um soro milagroso que vai imunizar essas pessoas, né, de uma situação efetivamente de Covid-19. Você se aproveita dessa fragilidade dessas pessoas e anuncia aí eu não sei, não vi essa entrevista toda, ela diz do que é composto esse soro, o que ela fala, que pode nitidamente estar enquadrado aí num charlatanismo, num primeiro momento, né? Porque ela... Eu acho que charlatanismo, de repente, eu teria que pensar melhor, mas de repente parece mais correto, até porque o curandeirismo exige uma habitualidade, né? Exato. Então, eu não sei até que ponto a gente tem essa habitualidade aí. Charlatanismo, de repente, atuando como um soldado de reserva aqui. Não sei, teria que pensar. Porque ainda tem aquela outra situação, pessoal, né? Independentemente seja qual for a religião, seja o padre da Igreja Católica, seja o pastor lá na respectiva, seja o pai de santo, que ele realmente acredita que se as pessoas frequentarem lá os cultos, as sessões, eles vão se curar, né? Ele tem fé pela religião dele, assim como os fiéis, os respectivos, né? As pessoas com suas respectivas religiões, né? Mas isso descartaria, talvez, a prática do crime, se de fato ele acredita que, pela fé, independentemente da religião, ele pode curar as pessoas, aí descartaria, não descartaria? Deixa eu pegar o... E já aqui, coloquei na tela para vocês. Do charlatanismo, é isso, Paulo? Não, do curandeirismo, se for o caso. Deixa eu pegar o 283 aqui, ó. Você está falando do curandeirismo. Sem dúvida alguma, você está falando do 284. Isso. No caso das religiões, né? Seria enquadrado aqui também? É que foi uma pergunta de um aluno aqui. Mas a religião, aí apimentou o debate. Por quê? A jurisprudência, quando envolve religião, ela acaba pendendo para a liberdade religiosa, a liberdade de... Isso. Aí é um campo menor. Excelente. Exceto em casos extremos, né? Como a transfusão de sangue para os testemunhos de Jeová. Sim. Mas veja, se eventualmente a questão de crença não blindasse o pastor, por exemplo,
Então é só eu ligar num canal de televisão aqui todos os dias que eu estou vendo ao vivo crimes. Porque eu vejo o canal de televisão fazendo pessoa paraplégica andar. Eu vejo canal de televisão onde o pastor cura câncer. Eu vejo canal de televisão onde a pessoa chega lá, não ouve, sai ouvindo. A pessoa chega lá com intestino preso, sai de lá com o intestino solto. Eu vi esses dias isso. Então, não é verdade? Então, se a gente não fosse respeitar a liberdade de crença, por mais que nos choca algumas atitudes, então ali era só colocar a polícia civil lá fora. Na verdade, tinha que ser um ônibus, né? Uns 5 caveirões, no mínimo. Aliás, é meu sonho andar nesses caveirão aí. O caveirão é da Polícia Civil ou da Polícia Militar? As duas têm, a militar tem. Rogério, o Sandro anda de helicóptero. Tá Isso eu não ando. Caveirão eu ando, helicóptero não ando. Outra, rapidamente. Eu tô fora também. Outra manchete, ó, desse mesmo sentido. Isso aí já... Eita, não. Isso aqui foi a mesma. É a mesma, cadê? Opa, peraí. Meu computador tá com problema de operador. Ai, meu Deus, cadê? Eu vou compartilhar aqui, pronto, peraí. Agora vai. Paciência. Pronto, foi. Foi. Tá vendo? Sim. Ó, essa aí é mais recente, inclusive. Foi dia 1 de abril. Médico do Distrito Federal... Então essa eu já não acredito. Dia 1 de abril eu já não acredito. Vamos lá. Após anunciar medicamento que promete imunidade de leão contra coronavírus. Eu queria chamar a atenção no comparativo com essas duas matérias, porque eu li as duas e percebi o seguinte. Existe uma diferença sutil que talvez interfira na tipificação ou não desses comportamentos. No caso da nutróloga de Ribeirão Preto, ela foi flagrada dizendo que o soro dela imunizaria as pessoas contra o corona. Ou seja, a pessoa não pega a corona. Exatamente. Exato. Esse médico do Distrito Federal, ele foi por outra linha. Ele disse, olha, com esse soro, eu não vou impedir que você seja infectado. Porém, o seu sistema imunológico responderá de melhor forma, de modo que você não sofrerá maiores danos através do vírus. Tem essa diferença sutil, né? Uma, de um lado, falou que imunizaria as pessoas contra o corona. E o outro, do outro lado, falou que melhoraria o sistema imunológico delas para que o corpo delas respondesse melhor quando elas fossem infectadas. Exatamente. Acho que nesse sentido de você fazer uma situação de aumento do sistema imunológico, eu não vejo muito aí a não ser que o que ele realmente esteja fazendo não funcione, mas... Eu posso contar uma coisa? Eu acho que a médica não consultou o advogado antes de agir. Ele consultou. Aí, falou contigo. É isso aí. Ele pegou um advogado bom que falou para ele, não prometa cura. Não prometa cura. Exatamente. Esse aí tem um ponto. Foi isso. A médica... Foi isso. Uma questão que eu acho que é legal a gente trocar essa ideia também com relação à questão da falsificação de álcool gel, cara. Que aqui no Rio aconteceu muito isso aqui. 273? Oi? É crime hediondo, né, pessoal? Não é? Jogaram no 273? Isso, exatamente, Sanches. É isso aí. Porque aqui no Rio tinham muitas pessoas fazendo venda de álcool, inclusive farmácia, produzindo dentro da farmácia, na parte de trás, colocando em potes, né, completamente sem asepsia, sem nada, e colocando gel de cabelo com um pouco de álcool para dar o cheiro de álcool. Ou seja, é algo que não tinha efeito nenhum, não era álcool, e isso dentro de própria farmácia, não eram só camelôs, só pessoas vendendo. Então, assim, as pessoas querendo se aproveitar desse momento de fragilidade, pessoas que necessitam comprar álcool gel, para poder vender um produto que, na realidade, não é um produto que está sendo, né, dito, e acaba comprometendo a própria saúde das pessoas nesse sentido. Mas o Sanches está certo, entra no 273, e lembrando, como o Paulinho colocou, como crime hediondo, né, gente? As pessoas acham que isso é uma coisa boba, né? De boba, você
vou ganhar aqui, vou aproveitar esse momento aqui, vou começar a vender gel de cabelo transparente com cheirinho de álcool para as pessoas, e não veem a gravidade do que elas estão fazendo e da gravidade da capitulação disso no que se diz respeito a ser considerado como crime hediondo, né? Ele não só é crime hediondo, como a pena é 10 a 15 anos. É o dobro, a pena mínima é o dobro do tráfico de drogas. 10 a 15 anos, a pena mínima ela é quase o dobro do homicídio simples. A pena mínima ela está perto da pena mínima do homicídio qualificado. Você acha que isso viola a proibição do excesso, Rogério? Não, no caput não. O que eu acho que viola, o que eu acho que viola o princípio da proporcionalidade no sentido de gerar uma hipertrofia da punição é o 273, parágrafo 1º, letra B. Porque ele pune com as mesmas penas de 10 a 15 anos delito hediondo aquele que não corrompeu medicamento ou produto terapêutico, mas simplesmente vende sem autorização da vigilância sanitária. Aí eu acho que nós estamos transformando uma infração meramente administrativa numa infração penal, onde o direito penal não deveria intervir. Coloque o direito administrativo lá para a farmácia. Mas é hediondo, inclusive, né? Veja, ele infringiu norma administrativa, mas o medicamento está perfeito, o medicamento é apto, tem todas as suas propriedades, não foi corrompido, não foi adulterado, não foi diminuído na sua essência. Então, o 273, parágrafo 1º B, eu acho que falta proporcionalidade, não deveria ser sequer crime, viola a intervenção mínima, viola a razoabilidade, viola a proporcionalidade. Esse eu acho que tinha que sair. Agora, o caput, parágrafo 1º A, aí eu acho que tem que continuar. Gente, a gente está chegando aqui, a gente passou um pouquinho só de 1 hora de transmissão, mas ainda tem a saideira. Eu queria propor uma saideira aqui. Não acho que será muito polêmica, porque eu quero liberar... Da pandemia, eu fico imaginando o que é. Eu quero liberar vocês comerem aí a pizza, devem estar com fome. Menos Sandro, né? Sandro não come pizza, só come folha. O Sanches, eu vi tomando uma vitamina não sei de quê, com não sei o quê. Eu vi você botando aí. Sofia que fez essa vitamina para mim. Eu também. Ela é das minhas, então. Muito boa. Gente, a saideira do nosso bate-papo aqui, eu queria propor uma breve reflexão, breves comentários. Eu queria começar com o Paulinho, que advoga na área criminal, com relação a esses pedidos de prisão domiciliar com base na situação de pandemia. Lembrando que eu não estou falando da prisão domiciliar cautelar, do CPP. Eu estou me referindo à prisão domiciliar na execução da pena, né? Então, a gente vê em vários sites e notícias que vários pedidos estão sendo feitos neste sentido. E aí, Paulinho, eu queria que você começasse explanando o teu ponto de vista sobre isso. Depois a gente passa a bola aí para o Rogério, até porque, salvo engano, existe nota técnica também do Ministério Público de São Paulo sobre isso. Mas aí começa contigo, Paulinho. Depois a gente vai para a opinião aí do Rogério e do Sandro. Pois é verdade. Zamboni, eu tenho visto bastante coisa disso aí na imprensa. Hoje, graças a Deus, eu estou sem nenhum cliente preso lá no escritório. Soltou todo mundo, porra, se um dia eu me lascar, eu vou te contratar, viu? Graças a Deus, cara. O último que estava preso aqui agora, na verdade, enfim, não chegou nem a ser meu cliente, que ele estava preso por pensão alimentícia, né? Mas ele saiu um dia antes dessa coisa toda começar a acontecer aí, do governo suspender as escolas e tal. Ele saiu na sexta-feira. Paulinho Alvará. Não, pois é. Graças a Deus. Mas eu tenho visto os colegas aí desesperados em relação a isso, e estava vendo aqui ontem que o STJ ele negou um habeas corpus coletivo, né, impetrado aí pela Defensoria Pública da União, pela DPU, né? Mas especificamente o que você tinha perguntado aí, Zamboni, a gente tem lá o artigo 117 da Lei de Execução Penal, né, que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em regime aberto, em prisão residência particular, quando se tratar daquelas hipóteses, né? Enfim, o condenado maior de 70 anos, o condenado acometido por doença grave, né? Condenado com um filho menor ou deficiente físico-mental, e condenado gestante. É porque, assim, tudo isso que a gente está vivendo não era uma coisa prevista, né? Isso pegou todo mundo de surpresa.
Então, acho que os advogados têm argumentado nesse sentido, né, de ser levado em consideração aí pelo judiciário, a questão de que se tiver um contaminado, vai contaminar todo mundo, enfim, aí imagina o desastre que ia ser isso tudo, né? Mas, por outro lado, eu também dei uma olhadinha lá no parecer do Ministério Público, no entendimento do MP de São Paulo, né? Como é que estão decidindo isso lá, professor Rodrigo Sanches? Sandro, quer falar alguma coisa antes? Não, pode prosseguir, Sanches, depois eu falo. Não, veja, eu quero aqui deixar claro o seguinte: os ministérios públicos não estão contra a saída de presos dos estabelecimentos prisionais, das habitações prisionais, pura e simplesmente. Cara, não é assim, não é uma recusa egoísta, não é nada disso. Então, veja, primeira coisa, a pessoa se encontra efetivamente no grupo de risco? Essa pergunta tem que ser feita antes de você liberar um preso, seja preventivo, seja definitivo, seja provisório, seja com condenação. Ele está no grupo de risco? Aliás, eu pergunto, o que é grupo de risco, sendo que hoje 50% das pessoas que estão internadas têm idade entre 39 e 50 anos. Então, é difícil, já tem gente que já questiona quem seria o grupo de risco. E se eu começo a questionar quem é o grupo de risco, então eu amplio o espectro. Então, vamos lá. Primeira pergunta, ele está no grupo de risco? Exatamente. Segunda pergunta, se ele está no grupo de risco, para ele é pior estar no ambiente prisional ou fora? Quem diz lá fora, ele corre menos risco do que lá dentro. Quem disse que você resolve o problema soltando o preso para que ele comungue dos mesmos riscos que nós? Próxima coisa. Além de perguntar se ele é do grupo de risco, se ele corre mais risco lá dentro ou lá fora, pergunto, caso ele contraia o coronavírus, o ambiente prisional tem condições, o hospital tem condições, o hospital prisional tem condições de tratá-lo? Tem condições de fornecer tratamento? Nós não podemos esquecer que 80% das pessoas raramente desenvolvem sintomas mais graves. Feitas essas perguntas, eu quero aqui lembrar algumas alternativas encaradas por outros países que estão com o mesmo problema que a gente. Então, claro que eu sei que alguns países estão liberando geral mesmo. O Irã, por exemplo, liberou 112 mil presos. Tá? Mas antes de liberar, vamos pensar se não é melhor para o próprio preso continuar ali. E outra, como é que você vai ter certeza que ele vai ficar na quarentena se nem um cidadão comum, um cidadão de bem, está conseguindo cumprir a quarentena, imaginou o preso? Agora, o que alguns países estão fazendo? Eles estão peneirando realmente, fazendo essa seleção, vendo quem efetivamente corre risco, e para os que não correm risco ou correm menos risco, que numa pandemia é pleonasmo, é redundância falar em risco, todos nós corremos. Mas o que eles estão fazendo? Estão suspendendo visitas. Aí, para compensar o preso, tem países, e aí, claro, tem países, né? Tem países incentivando a comunicação do preso com a sua família por sistema de teleconferência. E mais, eles estão aumentando a quantidade de horas de contato do preso com a sua família pelo sistema da videoconferência. Então, preso, você tem a visita uma vez por semana, você vai ter o direito de comunicar-se com o mundo exterior 4 vezes por semana no sistema EAD. EAD não, sistema à distância. Então, vejam, isso já é um incentivo, isso é uma compensação pela suspensão das visitas. Lembrando que as visitas podem ser suspensas, sim, nos termos do artigo 41, parágrafo único da LEP. Outros países, eles estão suspendendo o trabalho dos presos, principalmente o trabalho externo, mas estão admitindo remissão ficta. Remissão ficta. Fica tranquilo, você não vai trabalhar, mas cada 3 dias que passa, eu vou considerar como se você tivesse trabalhado, você vai resgatar um dia de pena. Então, nós temos medidas para compensar esse isolamento do preso, isolamento que vai ter que acontecer lá dentro ou lá fora.
Então, o que se percebe, Zamboni, em resumo, é um pedido, é uma série de pedidos desvairados de liberdades por conta do coronavírus, sem você fazer essa análise do efetivo risco. É a minha opinião. O que você acha, Sandro? Eu concordo com o Sanches. Eu colocar justamente essa questão aí existem várias... Você tem que analisar a situação concreta, não é uma coisa que você pode dizer, vamos soltar todos os presos porque eles estão em perigo lá, né? Na realidade, verificar justamente isso. Houve impetração de HC coletivo, né? Porque você imagina, você tem que analisar primeiro se realmente estão presentes os requisitos configuradores para que você implemente essa medida, né? Lá do 117. Está previsto? Eu não acredito que o MP se posicionaria de forma contrária, desde que estejam previstos os requisitos e os elementos para que isso pudesse acontecer. A grande questão é que o Covid virou uma motivação para soltar geral, soltar todo mundo. Vamos soltar essas pessoas. Isso que não pode acontecer, né? Isso não pode. A gente tem Lembrando que o 117 da LEP só autoriza a prisão domiciliar para quem está no regime aberto. Aberto, não tem essa. Já começa daí. Né? Então, assim, não tem como você colocar. E aí as pessoas começam a passar por cima de previsão legal, se baseando numa lei, tudo bem, esse é o trabalho da defesa, né? A defesa faz parte disso mesmo, ela buscar isso, né? Compete ao judiciário, ao Ministério Público, contra-argumentar essa questão justamente para que não haja um pensamento, nesse momento, de soltura em massa de pessoas, o que pode acarretar situações até mais graves do que a manutenção desses indivíduos dentro do presídio. Né? Então, Nós temos duas notícias importantes na linha do que o Sandro fala. Primeira, já temos notícias de que o PCC trabalha com esse cenário para soltar os seus soldados. 2, nós temos hipóteses de advogados juntando documentos falsos para indicar que o seu cliente ou o seu assistido ele se encontra em grupo de risco. Então vejam como uma coisa vai puxando a outra. Advogados entre aspas, né? Eu tenho irmão que é advogado criminalista, colega nosso, Alexandre Sanches Cunha, e eu acho que é até um insulto ao meu irmão, ao Paulo, ao Zamboni, chamar essa pessoa de advogado. Ele não é advogado, ele é um coautor. É o que eu costumo dizer, professor Sanches. Tem um advogado criminalista, tem um advogado criminoso, né? Aliás, o advogado criminoso é cliente do advogado criminalista. Perfeito. E o advogado criminalista, Paulo, e aqui você começou isso, e eu quero terminar te parabenizando pela forma como você expôs o seu mistério. Meu irmão, repito, é advogado criminalista. Eu tenho muito orgulho do meu irmão, que é advogado criminalista. E o advogado criminalista, ele não escolhe crime. Eu faço crime. Eu sou advogado criminalista, mas eu não faço crimes sexuais. Então você não é advogado criminalista. Você é uma almofadinha que tirou a B. Advogado criminalista é o advogado que vai escolher a causa da pessoa que está sendo objeto de uma acusação e pode ser vítima de um estado punitivo que pratica excessos. O advogado criminalista é aquele que vai garantir que o direito de punir seja exercido sem excesso, que o direito de punir seja efetivamente condicionado, limitado. O direito de punir tem que ser limitado no tempo, no espaço e no modo. Eu, advogado criminalista, muitas vezes eu vou garantir que você não seja vítima de uma hipertrofia da punição. Pronto. E essa é a minha função. É a mesma coisa que médico dizer o seguinte: eu só trato de febre. Mas e câncer? Câncer não. Não. Se você é médico, você não desampara um paciente. Se você é um advogado, você não desampara qualquer cidadão que pode eventualmente ser objeto de uma intervenção excessiva do Estado. Imagina um médico oncologista dizendo, olha, câncer de fígado, ok, mas câncer de pâncreas eu não trato, não. Não tem sentido. É verdade. Inclusive, lá no Código de Ética e Disciplina da OAB, o artigo 23, ele dispõe, né? É direito e dever do advogado assumir uma defesa criminal sem considerar sua própria opinião sobre a culpa do acusado. Então, tem total a ver aí com o que o Sanches acabou de expor para a gente. É isso mesmo. Cara, quando eu era primeiro período da faculdade, teve um trabalho que eu me lembro na sala, e aí eu falei lá, eu disse, gente, o advogado criminalista, ele não defende o cliente, ele defende o direito do cliente, né? Então é como uma coisa que você meio que tem que separar, porque você, eu sou advogado de um cara que está sendo acusado de ter estuprado uma menina de 12 anos.
ok, você é advogado do direito dele. Não significa que você está defendendo um estuprador. Você está defendendo eventuais direitos que este acusado, porventura, tenha, né? É isso aí. Só para colocar aqui, tem uma pergunta que o Ricardo fez. Eu sei que a gente já extrapolou o tempo bastante, né? Mas ele botou assim: um profissional de saúde que, tendo familiar com suspeita de coronavírus, continua a realizar atendimento, qual crime poderia configurar aí, né? Então, imagine então, um profissional da área de saúde que tem uma pessoa... na verdade, o próprio profissional da área de saúde já é um profissional de alto risco, né? Digamos que ele esteja com uma pessoa e essa pessoa está com suspeita de corona. Na verdade, ele está todo dia em contato com pessoa com corona, né? O profissional da área de saúde. O dele é estado de necessidade, ele não tem muito o que fazer. Aliás, se eu sou parente, eu ficaria puto porque eu já ia achar que foi ele que transmitiu. Ele passou, exatamente. Agora, isso que você fala, só para encerrar aqui, a gente tem que tomar muito cuidado, e o MP de São Paulo até errou num ponto, onde uma colega instaurou um procedimento investigatório criminal contra 3 médicos que não comunicaram o Covid em 3 pacientes em tempo hábil, só depois que um deles... Mas pera um pouquinho. Que parando de atender pacientes e fique comunicando o Ministério da Saúde. Calma, o crime de omissão de notificação de doença compulsória é um crime doloso. Ele tem que propositadamente omitir a notificação. Se ele deixou para comunicar depois, porque ele está no momento de verdadeira guerra, isso não pode configurar crime por ausência de dolo. O seu exemplo é um exemplo também que merece ser tratado com bom senso. Com certeza. Isso aí. Bom, pessoal, completamos aqui 1h22 de live. É claro que se nós continuássemos aqui a conversar, surgiriam mais perguntas, mais exemplos, mais ideias, mas a gente precisa descansar, né? Precisa comer. Então, queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo, a companhia, o carinho. Quero agradecer aos professores Paulinho, Sandro, Rogério. Muito obrigado mesmo por terem passado essa quase 1h30 aqui comigo e com as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado mesmo. Deixar cada um de vocês aí se despedir para a gente encerrar essa transmissão, deixando mais uma vez claro que foi um prazer muito grande para mim. Eu quero agradecer, parabenizar você, Zamboni, pela mediação excepcional, dinâmica, e esse dinamismo se deve também, e principalmente, à qualidade de todos que participaram. Você, novamente, Zamboni, Paulo e Sandro. Obrigado. Sandro, seja muito bem-vindo à casa, viu? Obrigado, Sanches. Obrigado, Zamboni. Obrigado, Paulinho. Prazer enorme fazer parte da família Cers agora. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Essa é a primeira interação, né, da gente. Muitas outras acontecerão, muitas outras virão. E obrigado ao pessoal que está assistindo a gente. A gente se encontra em outras lives e lá no CERS também. Obrigado por tudo aí, pela parceria de vocês. É isso aí, pessoal. Faço as mesmas palavras de todos vocês. Agradecer ao professor Rogério pelos ensinamentos de sempre. O Sandro aí está chegando agora no time, né? Vai formar comigo e com o Zamboni a segunda fase da OAB em direito penal, né? Todos estão convidados aí a conhecer os nossos cursos. Alexandre Zamboni também, obrigado pela mediação, pela participação de todos vocês. Agradecer o pessoal no chat. Foram tantas perguntas, a gente não conseguiu responder a todos aqui, mas um grande beijo especial a todos vocês. Me sigam lá no Instagram, paulomachado.adv. A Pamela aqui, está dizendo também, mandando recado. Enfim, abraço a todos vocês, beijo, viu, pessoal? Obrigado pelo esse brilhante, esse encontro gostoso aqui nosso. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E a gente se vê em outras oportunidades. Se Ele permitir, espero que permita. Amém, vai sim. Um abraço. O melhor está por vir. Valeu, gente. Abraço a todos, boa noite. Boa noite.